Olá pessoal, como estão? Todos bem? Então vamos lá, dar continuidade, né? A nossa última aula parou justamente na questão da atuação do técnico em retificação, né? A gente comentou aí um pouco com relação a o quanto é amplo, né? O mercado de trabalho. Muita gente fala, se resuma a uma obra, mas aí a gente entendeu que não é uma obra, são várias obras, vários tipos de obras, né? Então, um mercado aí gigantesco. A gente também viu a questão de consultorias, né, possíveis consultorias que a gente possa vir a prestar, né, no desenvolver da nossa atividade. E aí vamos dar continuidade. E agora a gente vai falar um pouco também sobre as fases de implantação da, da obra, onde a organização do canteiro consiste no uso racional do terreno não ocupado pela edificação de obras, seguindo um planejamento específico. E aí esse planejamento específico é muito ao quadrado, ao cubo importante. Beleza, pessoal? Isso é de fundamental importância para que a nossa obra possa seguir organizada, para que a nossa obra possa seguir estruturada, para que a nossa obra possa seguir e atender os prazos estipulados no início de tudo, lá naquela fase de planejamento, lá naquela fase de projeto, ok? E aí eu trouxe alguns tópicos, né, também para vocês, como fatores condicionantes do planejamento e organização do canteiro. O tipo e natureza e complexidade da obra também. A gente vai levar em consideração, sim, o tipo, natureza e complexidade da obra. Se a obra é muito complexa, a gente vai ter que tocar de uma forma. Dependendo da natureza da obra, a gente vai ter que tocar também de outra forma. Topografia e condições ambientais, levar também em considerações, são fatores importantíssimos diante do planejamento. As características dos materiais empregados, né? Qual tipo de material que a gente vai utilizar, por que eu estou utilizando aquele tipo de material, e aí se questione um pouco. É importante esse questionamento. Os processos e métodos construtivos empregados, por que eu estou utilizando esse método para construir, por que eu estou utilizando esse processo para construir, os tipos de equipamentos empregados, meus equipamentos são de perfeitas condições de uso, meu equipamento vai fazer a minha obra caminhar mais rápida, os prazos de execução de cada etapa da obra total. Vou dar um exemplo, dividi minha obra em 5 etapas. Né? Estipulei ali 1 ano para cada etapa. Então, o prazo total da obra são 5 anos para estar pronta. Né? Se eu finalizei o primeiro ano e não terminei, eu vou ter que correr nos outros 4 anos. Eu vou ter que distribuir para os outros 4 anos a atividade. Porque se eu distribuir só para o segundo, eu vou atrasar o segundo, que vou atrasar o terceiro, que vou atrasar o quarto. E aí uma obra que tinha prazo para finalizar com 5 anos vai ser finalizada com 7 e 8 anos. Né? Então, caso empecilhos a gente sabe que vai surgir, com certeza. Isso aí, quanto a isso, pessoal, não tenham dúvida e nem se assustem. Vai surgir e tem que surgir. Né? Tem que surgir empecilhos para que a gente possa desenvolver a nossa atividade correta, para que a gente possa colocar em prática tudo que a gente aprendeu. Né? Para que a gente possa adquirir experiências. Tem que ter um empecilho. Agora, o que a gente não pode é não saber lidar com ele. Isso aí não pode. A gente tem que saber lidar com ele. Se eu atrasei o meu primeiro ano, é como eu disse para vocês. Atrasei meu primeiro ano, eu vou dividir o atrasado para os próximos 4 anos. Atrasei o segundo, vou dividir para os próximos 3. Atrasei o terceiro, vou dividir para os próximos 2. E assim sucessivamente. Porém, a gente sabe que o atraso final, do prazo final, vai ter, né, vai ocorrer. E aquilo ali pode trazer alguns prejuízos para o empregador, para as pessoas que estão adquirindo aquele imóvel, sei lá, da obra, alguma coisa do tipo, e aí possa ser que respingue na gente também um pouquinho, né? Possa ser que traga também prejuízos
para a gente sim. A quantificação e tipificação da mão de obra a ser utilizada em cada etapa, importantíssima. Deixa eu dar um exemplo. Primeiramente, desculpa pessoal por ter engolido aí o A de etapa. Tá? É importantíssimo essa questão de quantificação e tipificação. Eu tenho um pedreiro e tenho um pedreiro de acabamento, né? Será que se eu pegar o meu pedreiro lá da produção, aquele que sobe parede, que recebe por metro quadrado, ele vai fazer um belo serviço de acabamento? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, beleza? Às vezes a gente, algo também que não pode deixar acontecer, é como eu disse para vocês, eu tenho que trazer o profissional para mim, eu tenho que ser amigo dele e tenho que ter ele como meu amigo. Mas a gente não pode deixar que essa amizade, que esse coleguismo tome de conta e predomine diante do lado profissional, né? Por exemplo, sou muito amigo do pedreiro da produção, que o cara dá o gás e sobe parede brincando, recebe por metro, está tirando ali para mais de 3 mil reais por mês. Sou muito amigo dele, porém eu vou querer aproveitar ele na fase de acabamento. Possa ser, entendam, possa ser que isso não dê certo. Eu não estou dizendo que vai dar errado, eu estou dizendo que possa ser que isso não dê certo, por ele ser acostumado a vir no ritmo, numa pegada, e aí o acabamento tem que ser um negócio mais delicado, um negócio mais calmo, né? Para que o acabamento seja 100%, para que o acabamento seja perfeito. Isso é só um exemplo que eu estou dando para vocês. Responsabilidades do gestor, né? Contratar e treinar a mão de obra, fazer a compra de materiais, coordenar as etapas de produção, controlar o orçamento, estar atento ao cronograma, delegar responsabilidades, supervisionar o cumprimento das tarefas e atender à legislação trabalhista de segurança e ambiente. Vamos comentar alguns desses tópicos. Contratar e treinar a mão de obra pode se enquadrar dentro do que a gente já comentou anteriormente. A questão do treinamento, ele é obrigatório, né? O profissional, quando ele é capacitado, ele tem que ter uma integração, tem que ter alguns treinamentos relacionados à área, né? Para conhecimento de risco, levantamento de risco, coisas desse tipo. Compras de materiais, ele é quem vai estar fazendo levantamento do que deve ser comprado semanalmente, mensalmente, dependendo do prazo estipulado. Coordenar as etapas da produção, ele vai estar acompanhando ali aquela produção para ver se as etapas estão sendo como projetado, como combinado anteriormente. Está atento ao cronograma, né? Tá vendo se o cronograma está sendo implantado à risca, está sendo levado em consideração. Muitas das vezes a gente faz um documento, faz um papel, e aí muita gente não quer desenvolver a atividade conforme a gente discrimina naquele papel. Delegar responsabilidades, pessoal. Eu sei que tem pessoas que não gostam de fazer isso, mas isso tem que ser feito, né? Nem sempre a gente pode sair só como bonzinho, só como bonitinho. Às vezes a gente tem que impor um pouco. Supervisionar o cumprimento das tarefas, né? Ver se estão levando a sério, se estão fazendo da forma que deve ser feito. E atender a legislação trabalhista de segurança e ambiente. Pessoal, volto a reforçar com vocês. Cuidado com a questão ambiental. Vocês podem responder como crime ambiental. Então vocês têm que levar a sério isso daí também. Não deixem de lado, tá? Não esqueçam. Não deixem a parte de segurança e ambiental e até mesmo a saúde de lado. Porque isso aí pode gerar transtornos, conflitos maiores lá na frente. Questão de segurança, aplicação das normas aí, né? Como eu já comentei, NR, NBR, NTs e decretos, resoluções, diversos outros. E aí a gestão de obra, né? Eu trouxe aí esse cronogramazinho para vocês e vocês prestarem atenção. Ele trabalha em torno de um círculo, né? Então a gente primeiro planeja, segundo a gente organiza, dirige e controla. Planeja, organiza, dirige e controla, tá? E aí quando a gente dirige e controla, já é na parte de execução, né? Lembro lá do início, acho que a segunda aula que a gente comentou com relação ao planejamento, organização, execução e administração, né? Então é basicamente isso, ok?
E aí ainda dentro da gestão da obra, né, dentro da gestão de obra, é um tipo de serviço contínuo e dinâmico, que tem como foco a efetivação dos projetos de arquitetura e engenharia e suas execuções. É a melhor garantia para que tudo se materialize no tempo proposto e dentro do orçamento que foi estipulado. Então, se a gente, vou voltar aqui, ó, se a gente planeja, organiza, dirige e controla, a gente vai conseguir, pessoal, preste atenção nisso, garantir que tudo se materialize no tempo proposto e dentro do orçamento que foi estipulado. Tá? Eu esqueci de comentar com vocês que quando a gente perde um prazo de uma obra, a gente também aumenta o orçamento dela. Pois é, porque a gente tem maiores desperdícios, a gente tem uma mão de obra, né, que estava programada para passar, sei lá, 5 anos, que agora vai passar 6, 7 anos. Então a gente tem que tomar cuidado com isso daí. Quando eu perco um prazo de entrega de uma obra, eu perco junto com ela algumas coisas também. Gerenciar significa administrar simultaneamente o cumprimento do cronograma e a previsão financeira, gerindo profissionais com formações e comportamentos diversificados. Outra coisa também importantíssima, a gente tem que entender o comportamento de cada funcionário, porque eles não são iguais, de forma alguma. Eles não são iguais, beleza? Então cada um tem um temperamento diferente, cada um vai se comportar de uma forma diferente, e aí cabe a gente entender, né, cada um deles, para que a gente possa ter, não digo ter na palma da mão, mas que a gente possa estar cada vez mais próximo daquele funcionário ali, ok? Caso isso não ocorra, poderá haver inúmeras perdas, tanto no aspecto financeiro quanto no emocional, comprometendo a qualidade e o tempo do serviço. Então a gente já viu aí que é tanto financeiro como também emocional, né, a perca, e quando a gente fala emocional, a gente também pode entrar diante de fatores psicossociais, né? A gente pode tratar a questão de doenças ocupacionais, a gente pode tratar a questão de acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, pessoal, só para vocês terem um conhecimento. Deixa eu ver um exemplo, o cara está exposto ao ruído, né? A gente sabe que por norma 85 decibéis, acima de 85 tem que ser entregue protetores auriculares ou abafadores para que seja atenuado aquele ruído, né? Porém, dependendo do tempo que o cara está exposto àquilo ali, e não é questão de 1, 2, 3 dias, são meses ou até mesmo um ano, o cara possa ter alguma complicação com a audição dele. E aquilo ali vai ter que ser aberto uma CAT, que é uma comunicação de acidente de trabalho, vai gerar uma estabilidade para o cara, vai gerar uma doença ocupacional, e ali ele vai ter percas também, não só a empresa, mas o funcionário também, né? Então por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a questão do cronograma, com a questão dos prazos, para que a gente consiga atendê-los. Processos de planejamento e controle de obras, deixa eu baixar aqui, que vale a pena otimizar. O primeiro passo é o planejamento físico-financeiro. Quando a gente faz um planejamento físico-financeiro, a gente tem percas bem reduzidas. Toda obra ela requer um planejamento físico-financeiro que deve ser cumprido nos primeiros estágios. Primeiro, faça um orçamento. Todos os custos envolvidos na obra devem constar aqui. Os diretos, que são os materiais e a mão de obra, e os indiretos, que é a administração geral. Nesta fase, é preciso listar todas as atividades previstas e atuar no levantamento quantitativo. Beleza, pessoal? Então, não esqueçam de listar os custos envolvidos na obra. E aí, como eu falei para vocês, tanto o custo direto como o custo indireto. Custo direto, materiais e mão de obra. Custo indireto, administração geral, como também licenças, vai estar dentro dessa questão de custo indireto, EPIs vai estar dentro do custo indireto, tá? Contratação de funcionário e compra de materiais vai estar dentro do custo direto, ok? E aí tem uma planilha, né? um programinha, algo do tipo, que vai mostrar para vocês
como que deve ser feito esse controle. Eu estou mudando a imagem aqui para que vocês possam ter uma visibilidade melhor da imagem. E aí, ó, a gente dividiu aqui a obra, primeira etapa, demolição de paredes, demolição de pavimento, blá, 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 BBB, e equipamentos, materiais, argamassa, ó, que no finalzinho já tem a entrada de materiais, né? Aqui, se vocês verem, está dividido por tópico, ó, projeto, automedição, orçamento, entrada de materiais e novamente projetos, né? E aí tem aqui outras coisas também, como modificar orçamento, novo orçamento, coisas que com o decorrer da obra a gente pode, precisam ser alteradas, né? Caso necessite ser alterada, a gente pode ir alterando sem nenhum problema. Ok, pessoal? Eu espero que vocês estejam conseguindo assimilar o conteúdo, espero que vocês estejam entendendo o que a gente está trabalhando, a importância do que a gente está trabalhando, né? Essa é a primeira fase, a primeira etapa, tá? E aí a gente vai dar continuidade, mas a gente vai dar continuidade na próxima aula. Ok, pessoal? Até mais!